بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa explicação sobre o decreto divino, aquilo que Deus Altíssimo decretou para nós, para nossas vidas. Então a gente explicou no domingo passado um pouco sobre isso. Toda ação que a gente faz, tudo o que acontece nesse mundo, Deus Altíssimo tem conhecimento disso, é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que iria acontecer se não acontecesse, o que iria acontecer se não acontecesse. Então tudo ele sabe, nada se esconde dele, nada é oculto para ele, Deus Altíssimo. Também, por exemplo, se eu vou pegar essa caneta, colocar aqui, vocês não têm essa ciência que eu ia fazer isso. Só vocês souberam quando viram esse ato, mas Deus Altíssimo, ele já tinha o conhecimento disso antes de acontecer. E a gente parou na página, para quem está acompanhando, que é a página 88. A gente parou no subcapítulo que é sobre a fé no que Allah dispôs, o que é cumprido sem maneira de ser recusado. A fé em seu poder, pelo qual nada é difícil realizar, tudo o que acontece no universo é por disposição de Allah e seu poder. É porque Deus permitiu. Quem tem o controle total do universo? Deus Altíssimo. Ele colocou o sol para vir no exato momento e também programou a lua para vir no exato momento. Nunca o que troca esse percurso. Sempre chega o que? No mesmo momento, na mesma hora. Agora o ser humano, o tirano, negligente, que se acha o que é poderoso por ter dinheiro ou por ter um poder mundano, ele tem o controle de controlar o universo. Por mais dinheiro que ele tenha, tem como ele controlar o universo? É impossível. O controle do universo está nas mãos de Deus Altíssimo. Também a gente vê, por mais poderoso que você seja nesse mundo, você não consegue o quê? Fugir daquilo que foi decretado para você, principalmente a certeza, que é a morte. Agora tem como tu fugir da morte? Tem uma solução para a morte. Olha, eu tenho tanto de dinheiro, sou poderoso, não quero morrer, quero ficar vivo eternamente, ou quero viver mais. Vamos falar, eu tenho 80 anos, eu quero viver até os 150 anos. Tem como fazer isso? Ou seja, todo o controle está nas mãos de Deus. E Deus decretou, como a gente viu na aula passada, até decretou quando a gente vai o que? Morrer. Não atrasa um milésimo. Vai morrer naquele exato momento que Deus Altíssimo prescreveu para você. Então tudo isso que faz parte do decreto divino. Então acontecerá. E se não quiser que algo aconteça, jamais acontecerá. Isso também é nossa fé. A confiança em Deus o Altíssimo. Isso também faz parte o quê? Da unicidade de Deus. A pessoa ser o quê? Monoteísta. A pessoa crer nisso. Que se Deus não escreveu, não prescreveu isso, não acontecerá. Mesmo que todas as pessoas quiserem que isso aconteça, não acontecerá. Por quê? Porque Deus o Altíssimo não prescreveu isso para nós. Não tem coisas que a gente faz na nossa vida, se esforçamos, damos o máximo para a gente conseguir essas coisas, mas no final o que? Não conseguimos. Não foi falta de esforço, não é verdade? A gente tentou, batalhou, lutou,
mas não foi realizado. Por quê? Porque Deus o Altíssimo não escreveu, não decretou isso para você. Pessoa que tem fé, que crê em Deus o Altíssimo, sabe disso. Por isso que o crente vive uma vida o quê? Saudável, uma vida em paz, porque sabe que aquilo que alcançou a ele foi aquilo que Deus Altíssimo que decretou, e sabe que aquilo é o melhor para ele. Esse é o crente, e sabe que ele não atingiu algo que ele queria, porque Deus Altíssimo não prescreveu para ele, e ele sabe que isso é o melhor para ele. O melhor decreto é o decreto de Deus. Tem alguém mais misericordioso, mais carinhoso com seres humanos do que o Criador? Quem criou? Tem alguém que conhece mais o ser humano do que o Criador? Te criou, te exaltou, te deu uma audição, te deu visão, te deu a fala, te deu esse corpo perfeito. Deus Altíssimo, toda dádiva é para Ele. Se a gente quer refletir só no corpo que foi concedido para nós, a gente fica o quê? Horas e horas refletindo. E não é o bastante. Todas as dádivas, se a gente for calcular as dádivas de Deus, não vamos conseguir. Porque são infinitas as dádivas de Deus para conosco. Jamais acontecerá, disse o Altíssimo, isso está no Corão, 81, 29. 81, 29. Quem gostaria de ler? Capítulo 81, versículo 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81, seu Zé. Porém, não vós encaminharei, salvo se Alá, o Senhor, o universo, assim o permitir. Então, e sabeis que somente se encaminhará quem Allah, o Senhor do universo, desejar. Deus Altíssimo. Quem que orienta? Deus. O único que tem o poder de orientar é Deus Altíssimo. De facilitar é Deus Altíssimo. O profeta que passou sobre ele fazia uma súplica. Ele falava: não há facilidade a não ser naquilo que você colocou a facilidade. Ou a gente pode traduzir: a não ser naquilo que você tornou fácil. O profeta sempre suplicava isso, principalmente quando estava o quê? Em situações difíceis. Não há facilidade nos nossos assuntos, a não ser naquilo que Deus Altíssimo colocou facilidade. A facilidade vem de quem? De Deus. Quem tem o poder de facilitar? Deus Altíssimo. Então tudo isso mostra para nós o que é o decreto divino. E aqui a gente vê que a orientação é Deus que guia. Ele também fala para o profeta Muhammad, que vai sobre ele. E não há divergência com esse versículo que foi revelado. Quando o profeta Muhammad queria, amava o tio dele, era que nem um pai para ele, criou ele, queria que ele se convertesse. E Deus Altíssimo fala para ele: tu não guia, Muhammad, quem você ama, e sim Deus o Altíssimo guia quem quer. Então a orientação está nas mãos de Deus. Por isso devemos sempre suplicar o quê? A orientação, a retidão, que Deus guie a gente para a senda reta, para o caminho certo, para o caminho dos profetas. Só quem pode guiar é Deus. Tu pode o quê? Ensinar as pessoas, instruir as pessoas sobre a religião de Deus. Mas quem coloca a orientação dentro do coração delas? Deus Altíssimo. Nós não temos esse poder. Só Deus que orienta. A crença que Allah é Criador de todas as coisas, porque é o único Criador
e é onipotente sobre todas as coisas. O único Criador, nós cremos quem é? Deus Altíssimo. Não tem sócios. Ninguém criou com Ele. Ele criou tudo sozinho. E também cremos que Ele é onipotente, aquilo que tudo pode. Tudo Ele pode, Deus Altíssimo. Não há nada difícil para Ele. Não há nada difícil para Ele. Você acha que a orientação do irmão é difícil para Deus? Se no tempo do profeta, que a paz sobre ele, as pessoas falavam de uma pessoa e citavam se o asno, o animal, o asno, ou se o burro, se você pregar para ele, ele se converte. Mas essa pessoa nunca vai se converter, pela personalidade dela, pelo que ela fazia com os muçulmanos, castigando eles. Depois essa mesma pessoa se torna uma das melhores pessoas no Islã. Omar. Quando a gente fala o nome dele, Deus esteja satisfeito com ele, a gente vê também o que? Justiça. Homem justo, virtuoso, crente. Mas no começo da mensagem, o que as pessoas falavam? É mais fácil o asno, o animal, o burro, se converter do que ele fazer a charrada. Mas quem que guia? Quem que guiou ele? Quem que orientou ele? Quem que escolheu ele? Tu não está aqui por acaso. Isso é crer no decreto divino. Tu não está sentado aqui por acaso. Deus, o Altíssimo, te guiou para cá, para você escolher, escutar a palavra dele. Você é escolhido por Deus. Por isso que devemos agradecer a Deus. O melhor dos lugares, como o profeta fala, que passa sobre ele, qual que é? As mesquitas, a casa de Deus, o templo sagrado, que é onde as pessoas se prostram para Deus, que é onde as pessoas exaltam Deus, que é onde as pessoas louvam a Deus, que é onde as pessoas glorificam a Deus. As mesquitas. Se Deus Altíssimo facilitou e colocou no seu coração o amor pelas mesquitas, pela oração, pelo jejum, isso é uma dádiva de Deus sobre você. Você deve agradecer. Todos os louvores são para quem? Para Deus. Tudo isso, se o filho de Adão, o ser humano, entendesse, refletisse mais, ia saber quanta dádiva ele tem todo dia. Isso tudo faz parte do quê? Do decreto. Eu só crer que a minha orientação foi decretada por Deus Altíssimo. Agradecer a Ele por Ele ter me feito o quê? Crente, devoto a Ele, humilde, um servo dEle. Primeira palavra que Jesus, que passou sobre Ele quando sai, depois do nascimento dele, quando estava ainda no berço, bebê, quando acusam a mãe dele dela ter feito o quê? Adultério, e a gente sabe que ela é uma mulher pura, a melhor das mulheres, a Virgem Maria. Tem até um capítulo dentro do Alcorão, capítulo 19, que se chama Maria, mostrando quem é ela. A única mulher no Alcorão que teve o nome de uma sura num capítulo é Maria. Não é qualquer mulher, a Virgem Maria. Se você quer falar sobre castidade, quem é melhor em Maria? E quando ela foi acusada, quem que fala com o povo? Não é ela, o filho dela, o bebê, filho de Maria. A única pessoa que foi, presta atenção, a única pessoa que foi chamado pelo nome da mãe dele foi Jesus. Não tem outra pessoa, não. Único, Jesus, filho de Maria, a gente chama. Porque não tem pai. Jesus não tem pai. Então a gente chama ele o quê? Jesus, filho de Maria. Primeira palavra que ele fala, presta atenção, Deus Altíssimo, quando revelou esse versículo para os cristãos refletirem e também os muçulmanos. Primeira coisa que ele fala: Inni Abdullah, por certo, eu sou servo de Deus. Para não deixar dúvidas,
tanto na vida dele, como após a morte dele. Parece que Deus, o Altíssimo, queria mostrar para o povo de Israel: isso aqui é minha criatura, um milagre da minha parte, para vocês não se desviarem nessa criatura que eu fiz, e não tomarem ele como um Deus, ou como filho de Deus. Ele é um servo de Deus, um milagre concedido. Criei ele sem pai, com o poder do Espírito Santo, enviei o anjo Gabriel. Então, para vocês não se desviarem dele, a primeira palavra que ele fala, o que é? Eu sou servo de Deus. E ordenou a mim a cumprir com a oração e conceder o zakat, para ninguém se desviar. Como os discípulos acreditaram em Jesus como que um servo, mensageiro de Deus. Como é claro e explícito, como a gente explicou em várias aulas, mostrando que ele é um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, e não Deus, e não filho de Deus. Deus é único, não tem filho, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe, é único. É um xingamento, o filho de Adão xinga Deus quando fala que ele tem filho. Todo-Poderoso, único Criador. É um xingamento, como diz um dito sagrado. Então tudo isso, irmãos e irmãs, mostra o quê? Que Deus, o Altíssimo, não decretou nada a não ser pelo bem do ser humano. Nada é por acaso. Essas palavras que Jesus fala, se a pessoa refletir e entende o porquê Deus, o Altíssimo, escolheu essas palavras para ele falar, pelo que ia vir após, e o tomar ele como que? Como uma divindade. Então deixou claro desde o começo da vida dele, como ele sempre deixava claro que é um profeta, mensageiro de Deus, enviado por Deus, um grande milagre. E Deus, o Altíssimo, também revela no Alcorão. Se vocês estão com problema de entender, não estou conseguindo entender essa grande criação, nascer sem pai, não é uma coisa normal, é um grande milagre, todo mundo sabe disso. Mas Deus coloca um exemplo no Alcorão, e o exemplo de Jesus é como exemplo de quem? De Adão. Deus, o Altíssimo, criou Adão como? Com as suas mãos sagradas. Com as suas mãos sagradas criou Adão, sem pai e sem mãe. Tem alguém que fala Adão, filho de quem? Já ouviram falar isso? Pelo contrário, fala o quê? Filho de Adão. Aí sim. Mas Adão, filho de quem? Se fosse logicamente, quem merecesse mais ser filho de Deus seria quem? Primeira criatura de Deus. A plena bondade de Deus, o Altíssimo, para conosco. A crença que Allah é Criador de todas as coisas, porque Ele é o único Criador e onipotente sobre todas as coisas. Allah disse, isso está no Alcorão, 25:2, capítulo 25, versículo 2, dentro do Alcorão. O Alcorão, para quem não sabe, irmãos e irmãs, é o livro sagrado, é o último livro revelado por Deus, o Altíssimo, para o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. O último livro, ou seja, a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad. 25:2. 2. Quem gostaria de ler? Sinta-se à vontade. Aquele a quem pertence o reino do céu e da terra, que não tomou para si filho algum, e nem tem parceiro algum na soberania, e criou todas as coisas, e determinou-as em perfeita medida. Obrigado, meu irmão. Então, Deus Altíssimo fala, preste atenção nesse versículo. A Ele pertence a soberania. O que é soberania? O reinado, o reino.
Tudo pertence a quem? A Deus Altíssimo. Depois dos céus e da terra, ele não tem nenhum filho. Está respondendo para quem? Deus Altíssimo. Orientando quem? As pessoas que falaram que Deus Altíssimo tem filho. Depois, e não compartilha sua soberania com ninguém. Porque os desviados, o que falaram? Que Deus tem sócios na criação. Deus criou, por exemplo, Jesus e ele o quê? Criou o resto, como tem algumas denominações. Deus aqui nega isso. Não tem parceiros na criação, na soberania. É o único rei, El Melech, ou seja, o soberano, é um dos nomes de Deus, o único. Quando todos morrerem, Deus o Altíssimo vai falar: eu sou o rei, eu sou o soberano. Cadê os reis? Ele pergunta. E ninguém responde. Cadê os reis da terra que se chamavam de reis, de soberanos? Cadê eles? E ninguém responde. Só ele, o Altíssimo. Toda a soberania de Deus, tanto dos céus como da terra, o único soberano, criou todas as coisas determinando sua predestinação. Tudo está o quê? Predestinado. Nada que tu faça, filho de Adão, Deus não sabe. Deus decretou isso. Tem toda a sabedoria. Nada se esconde dele. Em justa medida. Depois o ser humano possui escolha, poder e desejo. Isso é importante. Ou seja, o livre-arbítrio. O ser humano possui o quê? Uma escolha. Escolha de quê? De fazer os atos, tanto o bem quanto o mal. Agora, se você escolheu o mal, quem que escolheu? Você. Deus Altíssimo tem ciência do que tu vai escolher. Isso é claro. Deus Altíssimo, onisciente. Mas te deu o que? Essa escolha. De você o que? Realizar. Mas você vai ser responsável com aquilo que você realizar. Se você realizou o bem, praticou o bem, pregou o bem, você será recompensado com o bem. E se você pregou o mal, pregou a corrupção na terra, você será recompensado, ou podemos falar, você injustiçou a si mesmo. E não critique a ninguém a não ser você mesmo. Por quê? Porque Deus Altíssimo te deu uma escolha para te escolher e te mostrou dois caminhos: o caminho do bem, que é o caminho dos profetas, que Deus Altíssimo revelou a palavra dele para eles, para servirem como guia e orientação para nós, e também mostrou o caminho do nosso inimigo declarado. Quem é ele? Satanás. Esse caminho te leva à perdição. Esse caminho te leva à destruição. Esse é o caminho certo, o caminho dos profetas, a unicidade de Deus. Deus proibiu a idolatria, proibiu o politeísmo e ordenou a unicidade. Todos os profetas vieram com uma mensagem. Qual a mensagem? Adorai a Deus. Vocês devem o quê? Adorar somente a Deus, o Altíssimo, e não associar parceiros com Ele. Todos os profetas pregaram isso. Então, o profeta Noé, que passou por ele, fala: Deus, eu divulguei para eles de dia e noite. O que Noé divulgou dia e noite? A palavra, a unicidade de Deus. Quando se converteram com ele? Tem 70, 80 pessoas. Tem narrativas que falam até 18 pessoas. Para vocês verem. Todos pregaram essa mesma mensagem. A unicidade de Deus. Devemos adorar somente a Deus. Então também temos o que? O poder e o desejo. A fé no decreto divino não é contrária de que o servo possua vontade e poder sobre seus atos e escolhas, dado que a lei e a realidade confirma isso. Sobre a lei islâmica e no que se concerne à vontade, Allah o Altíssimo disse: este é o dia indubitável
quem queira encontrar o refúgio de seu Senhor, que realize obras piedosas, ou seja, boas obras. Quem quer encontrar o seu Senhor e esperar o auxílio, o refúgio em seu Senhor naquele dia difícil, no dia do juízo final, o que deve fazer? As boas obras. Não há contradição alguma quando Deus fala que isso foi predestinado e quando fala que você tem o que? Uma escolha. A predestinação é o conhecimento sobre aquilo que vai acontecer, a onisciência, aquilo que Deus decretou de acordo com a sua infinita sabedoria. Agora, quando você pratica isso, Deus te obrigou a fazer isso, te deu também a escolha de você o que? Fazer isso, mas Ele tem a ciência plena do que você vai fazer, para você não falar que nem os desviados, que Deus não sabe o que vai acontecer. Deus não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 2 minutos, só sabe quando acontece. Então, qual que é a diferença do Criador, o Todo-Poderoso, onisciente, para a criatura? Qual que é a diferença? Então, não há o que? Nenhuma contradição entre essas duas coisas: predestinação e o que? A escolha, o livre-arbítrio que Deus o Altíssimo concedeu. Perguntaram para o profeta que passou sobre ele: se tudo está decretado, predestinado, por que as obras? O profeta que passa sobre ele, todos, o profeta fala, vão ser, como a gente pode falar, facilitado para cada um deles aquilo que Deus o que decretou. Agora, quando você está fazendo boas obras, pregando o bem, pregando a paz na terra, Deus o Altíssimo facilitou isso para você. Isso faz parte o quê? Da predestinação. Não é a pessoa ficar sentada, olha, sabe de uma coisa, está tudo predestinado, meu sustento, eu vou ficar sentado. Vai abrir o céu e vai começar o que? Chover ouro para mim. Tem alguém racional que pensa dessa forma? Só Deus Altíssimo fala para ti o que? Trabalha, se esforça, que o seu sustento está nas mãos de Deus. Deus facilitará para você. Só você fala o que? Não, vou ficar sentado e esperar o que? O céu chover ouro. É correto isso? Aonde está a confiança em Deus nisso? Como um companheiro falou para o profeta: ô profeta de Deus, eu amarro o camelo e confio em Deus? Ou seja, não preciso amarrar o camelo, deixa ele solto e confio somente em Deus? O que o profeta fala? Amarra o camelo e confia em Deus. Isso é o correto. Não adianta eu falar: eu vou confiar em Deus, vou deixar o carro aberto ali, com a chave dentro, eu confio em Deus e vou entrar a rezar na mesquita. Quando eu saio, o carro foi roubado. A pessoa tem que pegar o quê? Pela razão, pelo esforço. Não é só o quê? Eu confio em Deus e não estudo. Vai passar, vai ser o primeiro reprovado. O primeiro dos reprovados vai ser ele. A pessoa estuda e confia em Deus para Deus o que? Facilitar. Ou seja, a pessoa não pode ser que nem os negligentes. Não vou fazer as obras, se tudo o que está predestinado, ou ficar sentado na minha cadeira, e vai acontecer. Agora, se a pessoa não trabalha, não busca o sustento vai até ela. Sustento honrável, não estou falando sustento de pedir, ficar pedindo para os outros. Pessoa que tem que batalhar, se esforçar. Por isso os profetas que passam sobre eles eram as pessoas o quê? Que trabalhavam, comiam do seu suor, como o profeta Davi que passou sobre ele, comia do seu suor, não ficava o quê? Pedindo para os outros. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente deve o quê? Fazer as boas obras, e todos vão ser o quê? Encaminhados para aquilo que Deus o Altíssimo que decretou. Para aquilo que Deus o Altíssimo decretou. E Allah o Altíssimo disse sobre a capacidade: Allah não exige a ninguém acima de suas possibilidades. Isso é a mesma coisa que hoje a gente escuta o quê? Deus não te dá um fardo maior do que você consegue o quê? Carregar. É a mesma coisa.
Se aquilo foi concedido a você, você tem a capacidade o quê? De carregar, de enfrentar, de ter paciência. Deus não dá nada, não concede nada ao servo maior do que a sua capacidade, porque se concedesse, o que seria? Algo de duvidar, injustiça. Se te concedeu isso, você é capaz. Você é capaz de lidar com esses assuntos. Se não fosse, Deus Altíssimo não dá uma carga maior do que a pessoa possa carregar. Segundo houver sido as suas obras, estas resultarão em seu favor ou contra você. Claro, isso aqui é as obras o quê? Se a pessoa fizer obras boas, vai ser um favor dela. E se fizer as más obras, vai ser o quê? Contra ela. O significado é possibilidades, é poder e capacidade. A realidade mostra que todo ser humano sabe que tem vontade própria e capacidade individual, que por ambas age ou deixa de agir, e diferencia entre o que aconteceu por sua intervenção, por exemplo, caminhar, ou o que aconteceu em sua intervenção, por exemplo, ter sede ou tropeçar. Tem coisas o quê? Como a gente aqui cita aqui, a diferencia entre o que aconteceu por sua intervenção da pessoa. Por exemplo, caminhar. Eu quero caminhar, eu quero ir comer ali. Você tem essa intervenção, não tem? Não tem essa escolha de fazer esses atos? Tem essa escolha, possui essas escolhas. Depois ele cita para ti o autor, ou o que aconteceu em sua intervenção. Aconteceu em sua intervenção, por exemplo, ter sede ou tropeçar. Isso é uma coisa o quê? Que Deus Altíssimo criou nós dessa forma. Não temos o quê? Como controlar. Agora, tem como tu controlar e não sentir sede? Pode controlar por algum tempo. Quando você toma água, tu fica algum tempo o quê? Sem sede. Mas aquilo não faz parte da sua criação. Tem como você interferir sobre isso? Você vai sentir o quê? Sede. Agora você não viu uma pedra e foi lá e tropeçou. Agora isso foi falta de quê? De conhecimento da sua parte. De um desligamento que aconteceu. Você o que não percebeu. Falta de atenção sua te levou o quê? A tropeçar. Não é verdade? Isso são o que? As imperfeições do ser humano. Não somos o que? Perfeitos, não temos ciência de tudo. Como que a gente ia saber que tinha ali o que? Uma pedra. Por exemplo, agora uma pessoa quer colocar uma coisa na parede, por exemplo. Quando vê, pega uma furadeira e começa a furar. Quando vê uma figa, não entra. É o pilar. Como que vai atravessar aquilo? Não tem ciência. Quem que tem ciência disso? A pessoa que fez. Mas ele, não é na mão dele, ele fez tudo certo. Mas o que queria saber que ali, naquele local que ele queria colocar o quadro, ou não sei o que, teria o que? Entendeu? Ou um cano de água. Entendeu? Tudo isso que o ser humano não tem o que? Essa capacidade. A vontade e o poder do servo, mas a vontade e o poder do servo existe pela vontade de Allah. Como diz o versículo, para aquele dentre vós que queiram se encaminhar, mas sabeis que só se encaminharão aqueles em quem Allah, o Senhor do Universo, desejar. Pessoa que pede orientação, o guia, mas tem que ser pela permissão de Deus Altíssimo. A pessoa tem o poder de orientar, só que orienta Deus, como a gente citou. A gente deve suplicar, fazer as boas ações com a esperança de ser recompensado por Deus Altíssimo. E para a gente ser recompensado por Deus, a gente tem que ter o quê? Fé, e também tem que ter sinceridade no coração. Para que isso seja o quê? Aceito. Agora a ação, a boa ação, sem sinceridade, sem fé naquilo, convicção, é aceita? Não é aceita. Então tudo isso o quê? São condições
Isso afirma a existência da vontade do ser humano, mas também confirma que esta se encontra dentro da vontade de Allah. A tua vontade de você querer fazer isso, Deus o Altíssimo que decretou antes, e tem a ciência disso que vai acontecer. Tem a ciência que isso vai acontecer, mas te deu o que? A escolha. Eu quero seguir o caminho do bem, o caminho dos profetas. Eu quero seguir esse caminho. O caminho da perdição é do desvio. Ele que escolheu. Deus não obrigou ele o quê? A seguir esse caminho. Ele por si o quê? Escolheu. Quando a gente fala, ó fulano, aqui é o caminho de Deus. Deus envia mensageiros, divulgadores, para conversar com a pessoa, para ensinar a pessoa. Mas o que ela faz? É negligente, é soberba, não acredita, quer seguir aquilo que ela tem na mente, o próprio entendimento, não é humilde, e acaba seguindo o quê? O caminho do desvio, o caminho da perdição. Quem que escolheu isso? Alguém veio e falou para ela, ó, tu tem que, senão você vai morrer se você não acreditar nisso, se você não seguir isso. Ninguém falou para ela. Ela mesma quis o quê? Esse caminho. Isso afirma a existência da vontade do ser humano, mas também confirma que essa se encontra dentro da vontade de Allah, louvado seja. Porque tudo que existe no universo pertence a Ele. Tudo que existe no universo pertence a Ele. Agora também um assunto interessante. Justificar-se por meio do decreto divino. Ou seja, eu faço algo, quero justificar o quê? Que esse algo que eu fiz é porque Deus decretou. Vou lá beber. Deus decretou que eu bebesse. Tem pessoas que querem justificar dessa forma. O poder e a escolha do ser humano tem uma relação com a obrigação, as ordens, as proibições. Por isso recompensa-se a quem atue bem para haver elegido a vida da moral, e se castiga aquele que atua mal por sua escolha pelo caminho da corrupção. Se o ser humano não tivesse escolha, prestem atenção, se o ser humano não tivesse escolha, por que eu seria castigado? Se o que eu faço não faz parte da minha escolha, por que eu seria o que castigado? E por que eu seria recompensado? Se aquilo que eu fiz não foi a minha escolha, não mereceria nem ser castigado e nem recompensado. Mas Deus o Altíssimo, dando a escolha para as pessoas, deu também o que? A recompensa para as pessoas que fizerem as boas obras, como também o castigo para as pessoas que fizerem as más obras. Allah louvado seja, somente nos exige fazer aquilo que temos capacidade, mas não aceita que abandonemos a adoração a Ele, alegando que isso era o que estava decretado para mim. Então o ser humano, antes de desobedecer, não sabe qual o conhecimento de Allah sobre ele e sua predestinação. Agora, antes de tu fazer isso, tu tens ciência do que isso que você vai fazer está predestinado? Tu tens ciência? Fala para ele, ó, tu quer fazer isso e falar que isso é predestinação de Deus? Deus me enviou para me fazer o pecado? Pergunta para ele, tu sabe que tu vai fazer isso? Que isso está predestinado? Ou tu fez isso quando tu escolheu seguir esse caminho? Quando ele escolheu, ele não tem a ciência do que ele ia fazer aquele pecado. Ele que escolheu fazer aquilo. E é muito legal a pessoa que entender um dito do profeta, que tem muitos que entendem errado. Quando o profeta fala que Adão e Moisés o que? Debateram nos céus, Adão e Moisés, que passa sobre eles. Moisés o que fala para Adão? Quem venceu esse debate foi Adão, que passa sobre ele. Moisés fala para Adão, olha, você tirou a gente o que? Do paraíso, quando desobedeceu. Ou seja, está falando o que? Sobre aquilo que está predestinado para ele. Ele fala para ele, pergunta para ele, Adão, olha a inteligência dele, fala, a Torá que foi revelada a você, palavra de Deus, que a gente sabe, a palavra de Deus não é criatura, pertence a Deus, ou seja, é absoluta
a existência dela, como Deus. Fala para ele, quando foi revelada? Não foi antes da minha criação? Fala assim, palavra de Deus. Foi revelada antes de Adão o quê? Ser criado. É a palavra de Deus. E não estava escrito que eu ia desobedecer. Tá? Ele fala. Então Adão o quê? Venceu Moisés nisso. Porque agora aquilo Deus já tinha predestinado. Mas quando ele fala isso, mas tu está entrando em contradição, está falando aqui sobre... Tem que prestar atenção nesse dito. Adão só falou isso depois do quê? Do que aconteceu. Essa pessoa quer falar o quê? Para ela praticar isso. Tu só pode falar isso, foi predestinado a mim, quando já aconteceu. Olha, eu era idólatra, porque Deus predestinou. Isso o que é no passado. Mas agora eu vou fazer idolatria, cometer idolatria, porque isso está predestinado. Tu vê a interpretação, a pessoa tem que entender o que acontece antes e o que acontece depois. Então, Deus o Altíssimo, quando revelou para Moisés a Torá, claro que já existia a palavra de Deus. A palavra de Deus o que? Não é criatura, sempre existiu. Já tinha decretado ali o que? Que Adão ia o que? Pecar. Então Deus sabia. Deus sabia. Se ele falou, como que não sabia? Já estava decretado. Então tu não pode o que? Só Adão falou sobre a predestinação por causa que isso já tinha acontecido com ele. Ele não está falando de uma coisa, o que vai acontecer. Eu vou fazer tal pecado porque está decretado para mim. Por isso que eu vou lá fazer aquele pecado, me divertir. Por isso que o autor fala para essa pessoa, ela sabe que isso, como que ela sabe que isso é predestinação dela, se isso não aconteceu ainda? Isso é escolha dela. Ela escolheu o quê? Fazer esse pecado. Ela que escolheu fazer esse pecado. Então o ser humano, antes de desobedecer, não sabe qual o conhecimento de Allah sobre ele e sua predestinação. Allah o dotou de capacidade, poder de escolha, iluminou o caminho do bem e do mal, caso o homem desobedeça e ele mesmo que o escolheu, assim deverá suportar o castigo por sua desobediência. Tu que desobedeceu, tu que aceitou o quê? A desobedecer a Deus. Quando uma pessoa passa por ti, fulano, vamos ali no bar beber. Ele está colocando uma faca no seu pescoço sem querer ir comigo no bar. Ou tu que escolhe e fala, vamos lá então. Quem que escolheu? O próprio ser humano, que escolheu ir e fazer o quê? Essa proibição. Deus Altíssimo proibiu a bebida alcoólica, mas ele o quê? Tomou a iniciativa, escolheu, e ele tem toda a capacidade de escolher, e foi o quê? Beber. Aí ele fala, Deus o quê? Predestinou isso para mim. Entendeu? Como que tu sabia que tu ia agora? Se eu perguntasse para ti, antes de vir o fulano, tu vai no bar, ele tem conhecimento sobre isso? Não tem. Quando que ele teve o conhecimento? Quando ele escolheu. Então essa é a diferença entre a predestinação, que é daquilo que aconteceu contigo, e do que o que você quer fazer, colocando o que? Na predestinação, a culpa. Se uma pessoa te ataca, rouba seu dinheiro, e ao mesmo tempo se desculpa dizendo que o fez porque aquilo que estava decretado para ele, então provavelmente não aceitarás as desculpas. Agora ele te dá um exemplo que é lógico. Veio uma pessoa, está sentado no seu carro, te assalta essa pessoa, pega seu telefone e seu dinheiro e fala, olha aí fulano, me perdoa, peço desculpa, mas isso estava o quê? Predestinado, então me perdoa. O que tu vai fazer? Vai aceitar as desculpas? Não, fala, está predestinado. Para essas pessoas que agem dessa forma, ele quer responder com a lógica deles, principalmente o que? Os ateus, que Deus guie eles. São pessoas o quê? Que tem um cérebro desse tamanho, que ele dá uma de sábio, que entende as coisas, e trazem isso. O autor quer responder ele, falando, tá bem. Agora, quando uma pessoa fazer mal para ti, olha, eu te dei um soco agora, porque está predestinado. Não é minha escolha. Deus predestinou isso. Vou te dar um soco. Me desculpa. É predestinação. Ele vai aceitar?
Então provavelmente não aceitarás as desculpas e aplicarás a pena correspondente ao delito. Ó juiz, eu fiz tanto delito na minha vida, tudo predestinado. Não me julgue, não me bota na cadeia nem nada. Tem alguma pessoa racional que vai aceitar isso? Só uma pessoa que é irracional. O que foi tomado de ti, pois aquela pessoa havia agido através de sua própria vontade. Como que ela agiu? Com sua própria vontade. Alguém forçou ela a fazer isso? Ou ela planejou, vou assaltar um banco. Foi lá, planejou, ficou meses, assaltou o banco. Não é verdade? Aí depois ela chega para o juiz, olha juiz, me desculpa, peço desculpa, mas tu não pode me julgar, tu não tem o direito de me julgar. Por quê, meu amigo? Deus predestinou que eu ia roubar esse banco. Não vamos punir ele? Quem que ficou todos esses meses planejando, pensando? Alguém obrigou ele? Ele sozinho. Ele não podia falar, olha, isso aqui é errado, é imoral. Eu, em vez de ficar planejando isso, vou planejar outra coisa que faça bem para o ser humano, que beneficie o ser humano. Podia ou não podia ter essa escolha? Podia. Então não é a culpa o que da predestinação, e sim da escolha errada que ele tomou. E que Deus Altíssimo tem ciência do que ele ia fazer. Então não tem contradição entre a escolha da pessoa, Deus dá para ela, e entre a predestinação. Por isso o profeta fala que passou sobre ele, todo servo é, como a gente pode falar, é facilitado para todo servo aquilo que Deus Altíssimo quer, facilitou para ele nessa vida. Se você obedecer a Deus, fazer as boas ações, deve agradecer a Deus por ter facilitado isso, mas não quer dizer agora, Deus decretou tal coisa, vou ficar sentado e não vou fazer as orações. Então por que Deus Altíssimo enviou os profetas, revelou os mandamentos, se a gente não precisa praticar os mandamentos de Deus e nem adorar a Deus? Você tem que diferenciar uma coisa da outra. E nem o próprio ser humano aceita isso que ele citou. Ele está mostrando que nem o ser humano não aceita isso. Se alguém falar para ti que te roubou ou que fez o mal para você porque estava predestinado, o que tu vai falar para ele? Você não teve escolha própria? Não foi por sua vontade que você fez isso? Ou seja, o ser humano tem o quê? Vontade própria. Frutos da crença no decreto divino, os frutos da fé no decreto e a predestinação são grandiosos na vida do ser humano. Dentro deles, o decreto divino é um incentivo maior para agir e buscar nesta vida o que agrada a Allah. Aqui ele vai falar o que os benefícios de crer a pessoa no decreto divino. Os crentes têm a obrigação de agir através dos meios existentes, mas sempre se encomendando a Allah, o Altíssimo. Também devem ter fé em que estes meios não teriam resultado se não fosse pela vontade divina, pois Allah foi quem o criou e Ele é quem cria os resultados. Ou seja, tudo isso, irmãos e irmãs, o que foi decretado por Deus Altíssimo, pela vontade de Deus. Isso aconteceu porque Deus Altíssimo que decretou. Nada acontece nesse mundo, nesse universo, a não ser o que Deus Altíssimo que decretou. O profeta que passa sobre ele disse: ser constante em buscar o que te beneficia. Pede ajuda a Allah e não sejas incapaz. Caso te ocorras algo, não digas: se eu houvesse feito isto ou aquilo, não haveria passado tal coisa. Como a gente faz, infelizmente, hoje. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse chegado 1 minuto antes, isso seria meu. Isso foi predestinado. E esse decreto é para o seu bem, filho de Adão. Não aconteceu isso para você porque era um bem para você. Como às vezes acontece em muitos casos, isso é fatos reais, como aquela pessoa que fala, ela conta isso numa entrevista, que foi pegar um voo para uma grande reunião importante, e no caminho aconteceu o quê? Um problema com ele, ou com essa pessoa, e não consigo chegar no aeroporto para embarcar.
Depois de algum tempo, ele sentado, escuta a notícia que esse avião caiu. Caiu. Ele fica, graças a Deus que eu não embarquei. Graças a Deus que aconteceu uma coisa no caminho. Mas ele tinha ciência disso? Não tinha. Por isso aquilo que foi decretado para você, irmão, é o melhor para você. Mesmo você não sabendo, ele não tinha essa ciência. Que ele ia acontecer aquilo com o avião. Mas depois que aconteceu, ele o quê? Graças a Deus que eu não embarquei naquele avião. E também, outra coisa que a gente deve o quê? Prestar atenção. Agora tem coisas que a gente sabe, como essa, o porquê. E tem coisas na vida que a gente não sabe, o porquê Deus Altíssimo não facilitou para nós tal obra, ou tal assunto que a gente tanto queria. Às vezes a gente vai saber aquilo que só depois dessa vida. Às vezes a gente vai saber isso depois de anos. Às vezes a gente não vai ter ciência. Mas o crente sabe que tudo o que acontece com o servo é para o bem dele. Tanto se aconteceu uma desgraça, ele o que? Pacienta e agradece a Deus. E se foi concedido uma dádiva para ele, ele também o que? Agradece e exalta a Deus Altíssimo. Então o caso do crente é admirável em todos os assuntos. Porque as palavras, se não houvessem feito, abrem a porta para a obra do demônio, o profeta fala. Ou seja, você abre a porta para o Satanás sussurrar. Ah, se eu fizesse isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse ficado parado e não fosse lá, se eu não tivesse trabalhado naquela empresa. Tanto abre porta o quê? Para o Satanás sussurrar em sua mente. Depois, irmãos, o ser humano deve conhecer o valor que tem, mas não deve se sentir poderoso, nem orgulhoso, pois não é capaz de conhecer o que lhe é decretado, e nem o futuro. Sendo ele finito, então deve aceitar a sua incapacidade e sua necessidade de Allah. Também aprendemos no decreto que nós somos o quê? Imperfeitos. Não temos o conhecimento das coisas. Não sabemos o que vai acontecer com a gente nem em um segundo. Não sabemos se vamos sair daqui vivos. Não sabemos se hoje vamos conseguir dormir. Se amanhã a gente vai acordar. Tudo isso mostra o quanto a gente precisa de Deus Altíssimo. Se acontece algo bom ao ser humano, tende a se orgulhar, enganando-se, mas se ele lhe acontece algo ruim ou alguma desgraça, então entristece e angustia. Nada protege mais o ser humano do que nada protege mais o ser humano do orgulho e tirania quando se acontece algo agradável, ou da depressão quando acontece algo desagradável, que é a fé no decreto divino, porque há consciência, tudo o que acontece é o que está decretado. Me aconteceu um problema na minha vida, Deus Altíssimo que decretou, e eu sei que isso é para o meu bem. Eu sei que Deus é clemente com o seu servo. Eu sei que Deus quer exaltar o seu servo. Então a pessoa o quê? Tem fé, mesmo estando passando naquela que é depressão, naquelas adversidades, naquele problema, ela tem fé que isso que vai passar, porque Deus Altíssimo, como decretou isso, também pode facilitar para nós o que? Esses assuntos. E tudo o que aconteceu de bom nas nossas vidas, devemos agradecer a Deus, porque foi Deus o Altíssimo que concedeu, que decretou para nós isso em nossas vidas. Esta crença termina com a inveja, porque o crente não sente inveja dos outros, pelo que Allah o agraciou. Allah é quem provê e decreta esses favores a quem lhe apraz. Assim o ser humano tem consciência que aquele que inveja o que a outra pessoa possui está contrariando o que Allah decretou e distribuiu. É a mesma coisa a pessoa aqui. Foi concedida ao irmão sabedoria, foi concedida ao irmão riqueza. Eu invejando esse irmão, é a mesma coisa que eu estou falando. Deus, tu não foi justo no que tu decretou, no que tu concedeu. Mas o crente sabe que isso que é predestinação
de Deus para com essa pessoa. O crente ele pode o que fazer? El-Ribta, que significa o que? A pessoa almejar, desejar aquilo que o irmão tem, mas não desejar o que? Que aquilo acabe, que aquilo termina. Isso é inveja. É você desejar aquilo que o irmão tem e que aquilo não permanece ou não permaneça com ele. Isso é inveja. Mas você desejar aquilo que o irmão tem. Deus, concede-me sabedoria como você concedeu ao fulano e aumente ele em sabedoria, não há problema, isso é permissível na religião. Mas não tu que desejar o que ele tem para você e querer que Deus tire aquilo dele. Isso é inveja. Entenderam? Então isso, o crente sabe que aquilo foi concedido pela permissão de Deus, pelo decreto de Deus, ele agradece a Deus. Deus concedeu a ele sabedoria e graças a Deus concedeu a mim outra coisa, outro benefício, riqueza. Então com essa riqueza eu vou o que? Beneficiar o ser humano, as pessoas necessitadas, como ele beneficia as pessoas com a sabedoria que Deus concedeu a ele. Então uma pessoa que é um dos benefícios de crer no decreto divino. A crença no decreto divino dá força ao coração para que possa enfrentar as dificuldades, fortalecendo a vontade, porque implica crer que a vida e as provisões estão decretadas e que o ser humano não ocorre nada, senão aquilo que está decretado para ele. Trabalhou, o que foi concedido para ti no fim do dia foi R$50, o que foi concedido para você no fim do dia foi R$150. Tu sabe que aquilo é seu sustento, aquilo que Deus Altíssimo decretou. Você não vai ficar o que? Bravo? Se eu trabalhasse o que? 50 horas, 30 horas, eu só vou ter aquilo que Deus Altíssimo que decretou. É a mesma coisa, irmãos, a gente pegar o que? O sustento, para vocês entenderem isso, como é decretado. Mais ou menos, claro que o exemplo de Deus é perfeito, mas isso é um exemplo da minha parte. Pega uma água de 20 litros, como que vocês chamam mesmo? O galão de 20 litros. Faz um furo aqui, faz um furo aqui, faz um furo aqui. Vai sair água ou não vai sair? Vai sair água diferente por causa que tu fez mais furos? Ou vai ser o mesmo sustento? Vai sair mais forte a água. Vai sair mais forte, mas vai sair mais ou é o mesmo sustento que está ali apenas que vai sair? A mesma quantidade. Mesma quantidade, vai sair 30, 40, Vai sair os 20. entenderam? Se tu está trabalhando o quê? 30 horas, ou tu vai trabalhar 20 horas, tu vai ter aquilo que Deus concedeu. Não acha que eu, se eu fizer tal coisa e fizer tal coisa, eu vou mudar o meu sustento? Vai ser a mesma coisa que Deus decretou. O que Deus decretou, se você trabalhar, irmão, você vai ter aquilo que Deus decretou. Não acha que você vai ter mais do que aquilo que Deus decretou, apenas aquilo que Deus Altíssimo decretou. Por isso que quando vem seu sustento, você fica o quê? Feliz, satisfeito, agradece a Deus Altíssimo. É a mesma coisa, olha, eu vou fazer um furo aqui, vou fazer um furo aqui, vou fazer um furo aqui para vir mais coisa. Vai vir mais, vai vir os 20 litros. Vai sair os 20 litros que foi o quê? Concedido para você. Pode deixar toda furada, vai sair os mesmos 20 litros. A crença no decreto divino semeia na alma do ser humano numerosas realidades da fé, e desta forma ele sempre invocará a ajuda de Allah, apoiará e se encomendará a Allah, confiará em Allah, além de esforçar-se utilizando os meios que tem o seu alcance, e também sentirá necessidades de seu Senhor, invocando-o para mantê-lo firme na senda reta. Então semeia na alma do ser humano que numerosas realidades da fé, torna o que o ser humano firme, determinado. Outra também, a crença no decreto divino faz com que brote tranquilidade na alma, porque o crente sabe que o que ocorreu não poderia ter sido evitado, ou que não ocorreu jamais poderia ter sido acontecido. Melhor sentimento, irmãos e irmãs, é o que o crente sente. Aquilo que não ocorreu, eu sei que nunca iria ocorrer. Por quê? Porque Deus Altíssimo não decretou. E aquilo que ocorreu
foi porque Deus o Altíssimo que decretou, por isso que ocorreu. Então vive o que? Numa tranquilidade, na felicidade o crente vive, sabendo que aquilo que é decreto de Deus. Olha, eu não consegui o emprego, graças a Deus, Deus me dará uma coisa melhor. Isso não estava o que? No decreto divino, por plena misericórdia de Deus para comigo. Vai me dar um trabalho melhor. Não, o trabalho não é questão, às vezes as pessoas entendem pelo salário que vai ganhar. Às vezes tu pode ter um grande salário nesse emprego e um salário menor nesse emprego, mas tu prefere muito mais esse emprego porque você encontra o que é tranquilidade, o respeito. Não é por quantidade. Eu não consegui aquele emprego que tinha um valor maior, mas consegui esse. Deus o Altíssimo coloca no seu coração o que? Satisfação, felicidade. Como a gente pode falar, te deixa contente, mesmo ele sendo o que um emprego que tu ganha menos do que aquele. Então tudo isso faz parte do que, irmãos e irmãs, no decreto divino. Desculpa ter passado do tempo. Que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e faça a gente morrer muçulmanos e guie todas as pessoas para a senda reta e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E tenha misericórdia de nós e perdoe todos os nossos pecados e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós entrar no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, as pessoas virtuosas, os verídicos, os mártires, e afaste de nossos corações toda idolatria, todo politeísmo, toda maldade, toda inveja, todo rancor, e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.